Boa noite. O Brasil é um dos maiores consumidores de aplicativos do mundo. Aplicativos são aqueles programas que entram em smartphones, em tablets e tudo mais. Esse setor já movimenta no mundo 25 bilhões de dólares e a previsão é que pode chegar a 70 bilhões de dólares daqui a 3 anos. Apesar dos números, não são as empresas brasileiras as principais fornecedoras de aplicativos no país, e sim as empresas americanas e de alguns outros setores, países como Israel, né? Nessa edição do Brasilianas.org, vamos discutir as ações dos empreendedores nacionais para tentar ganhar mais espaço nesse mercado. São nossos convidados, o diretor-presidente da Associação de Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de São Paulo, o Marcos Sakamoto, o diretor da Startupi, Diego Remos, e o diretor de negócios da Dextra Sistemas, Luiz Dosso. E também contamos com a participação da jornalista Sara Kines, que vai escolher as perguntas enviadas pelo portal Brasilianas.org. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e não é mais possível mandar perguntas. Nesse primeiro bloco, vamos abordar primeiro a importância da indústria de aplicativos como motor do desenvolvimento. Eu queria primeiro ver, Marcos, conta um pouquinho a CESPRO aqui, quais são as empresas, os setores que constituem a CESPRO, e especificamente o setor de aplicativo, qual é o peso que tem hoje? Então, a CESPRO é uma das associações mais antigas que representam a classe de tecnologia da informação. Ela foi criada em 1976, o capítulo aqui de São Paulo é de 77. Então, ela tem um perfil muito eclético de empresas, desde desenvolvedores de software até distribuidores, serviços ligados a suporte técnico, desenvolvimento sob medida, e são empresas de médio porte. Mais da metade delas são empresas que a gente chama, já tem um certo número de funcionários, mais do que entre 10 e 50 funcionários, e basicamente 30% dessas empresas hoje eles se dedicam ao desenvolvimento de software. Né? Tá. Então, e dentro do desenvolvimento de software, um dos segmentos que está se despontando é justamente o desenvolvimento de aplicativos. Mas tem peso dentro da CESPRO hoje ou ainda não tem a mesma dimensão dos outros setores? Ele começa a ter o segmento de aplicativos, ele é novo. Ele é um segmento que começou a se desenvolver e despontar como uma força nesse segmento em 2012. Até então, era uma coisa muito ligada eu não sei direito o que é isso. Mas a partir de 2012 começou a ser um negócio sério. Como é que a gente mede essa seriedade? É volume de negócio. Tem crescido mais que a média? Tem crescido bem acima da média do setor de TI, que cresce acima do crescimento da economia. E quem que são esses empreendedores? Hoje a maioria começou com muitas startups, são empresas novas, né? E empresas que já tinham alguma base de desenvolvimento de software e começaram a se voltar para mercados de maior crescimento. Tá. Basicamente é isso. Tá, filho. Eu queria ver com o Diego, primeiro ponto, o que é a Startupi e como que vocês estão nesse mercado? O Startupi foi criado em 2008 para mapear quem eram os brasileiros que vinham trazendo inovação, buscando espaço com web, TI, aplicativos também. E a gente viu que de norte a sul do Brasil tem jovens, às vezes até menores de idade ainda, que já têm uma boa experiência e conseguem fazer coisas que acabam sendo notadas nesse mercado. E com certeza, nesses últimos anos, todo mundo quer fazer aplicativo móvel, smartphone. É a grande oportunidade que tem para a maioria dos empreendedores hoje. Agora, vocês levantam com que objetivo? Investir? O nosso principal objetivo sempre foi divulgar notícias. A gente já virou uma base de conhecimento online que tem dicas de como fazer para desenvolvimento de produtos, de software, como montar a equipe, também como buscar investimento, mas nós não somos, como negócio, uma investidora. Mas nós temos sócios investidores e participamos bastante da comunidade de investidores, então todos acompanham o Startupi. E muitos investimentos são feitos depois que os produtos são mostrados no Startupi. Tá, filho. Eu queria ver com o Luiz Dosso também para contar um pouquinho da Dextra Sistemas. Tá. A Dextra nasceu em 2002 como empresa de desenvolvimento de software sob medida. Em 2002, a gente nasceu junto com a ascensão do software livre para uso mais corporativo. Então, a gente teve uma história bem forte com isso, com vários projetos relevantes para iniciativa privada, para governo,
nas 3 esferas de governo. E de lá para cá a gente continua tanto no desenvolvimento de aplicativos para web tradicional, corporativos, como depois, mais recentemente, por essa época aí que o Marcos falou, de 2012, havia uma demanda para desenvolvimento de aplicativos móveis. A gente vê no começo era um aplicativo móvel mais uma tentativa, mais o mercado tentando ver como colocar aquilo, testar ideias. E de lá para cá a gente vê que evoluiu muito a visão do mercado em relação a isso. Empresas hoje usam aplicativos móveis como complemento de aplicações tradicionais de negócio, dando uma abrangência maior ao alcance dos sistemas, por exemplo. Só para quem é leigo, que nem eu aí, qual que é a diferença em termos de complexidade de desenvolver um sistema para web, um sistema de TI normal e um aplicativo? Tem mais complexidade? É similar? Como é que é? A linguagem do aplicativo? Tem algumas coisas em comum, mas tem diferenças. Talvez a principal diferença, Nassif, seja que o aplicativo móvel você tem que desenvolver para uma determinada plataforma, para extrair o máximo que o dispositivo oferece. Então, você desenvolve para Android, desenvolve para iOS, que é da Apple, pode desenvolver para Windows Phone ou qualquer outra plataforma. Existe também a opção de desenvolver com HTML5. Tá, que seria uma linguagem mais universal, mas ela... Qual é o nome? HTML5. Ah, sim. Tá. Mas ele ainda não dá a mesma variedade, a mesma riqueza de recursos que tem a aplicação nativa. Tá? Então, essa é a primeira diferença, a primeira grande diferença. Eu tenho que desenvolver para várias plataformas. Existem alguns compiladores multiplataformas. Que eu escrevo... Já tem. Já existe o PhoneGap, é o mais conhecido deles, onde eu desenvolvo para PhoneGap e posso compilar para uma plataforma-alvo. Já tem confiabilidade, tudo? Já. A questão é que nunca é exatamente, não é a mesma interface, né? Tem algumas diferençazinhas. Mas é aceitável na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos. Só por curiosidade de um velho de nós, a Borland ainda existe como compilador para web, essas coisas? A Borland ela existe com algumas ferramentas do desenvolvimento de software. Ela ainda é tradicional nisso. Ela tinha os compiladores que permitiam você transitar de um sistema para outro? Ainda tem expressão, não? Tinha menos do que já foi. No passado ela já foi muito relevante, hoje ela é mais um player no mercado. Tá firme. Agora, Sakamoto, essa questão do modelo de negócios aí dos aplicativos, a gente fez recentemente um seminário mostrando os próprios números aqui de crescimento, de expansão do setor, mostram que é um setor bilionário. Sim. Mas você tem uma multidão aí de aplicativos disputando o mesmo espaço. Exato. Como é que é o perfil desse mercado aí? Então, acho que essa é uma pergunta interessante. Entender o modelo de negócio de aplicativo. Muita gente entra nesse mercado meio que encantado pela possibilidade de eu tenho uma boa ideia, eu vou desenvolver, eu sou um programador, eu conheço programação, eu vou desenvolver um aplicativo, vou colocar numa Apple Store, numa outra loja, num portal, e de uma hora para outra eu vou ficar milionário. Se a gente for pegar o número de aplicativos, os números de download, o quanto você disputa de mercado, né, com todo mundo, assim, esse não é o caminho para ficar rico. Você tem alguns poucos, o 0,01%, que realmente tem um número de downloads e de venda significativo. Então, eu tenho números antigos da Apple Store, de 2009, menos de 10%, né, dos aplicativos tinham mais de 100 mil downloads. E pelo preço médio, a maioria de 80% era menor do que 10 mil downloads, a média. Média ao longo da vida dele, da vida útil do aplicativo. Isso significa então que você vai ter uma receita relativamente pequena. Então o modelo de ganhar dinheiro não é por esse caminho. As empresas hoje, até em conversa com empresários, ele faz um mix de exposição, eu tenho que ser conhecido como uma empresa que trabalha com isso e vou ser contratado realmente para customizar, como o Luiz tinha falado. Tem muitas empresas hoje que enxergam esse mercado como um mercado muito sério e aí Pão de Açúcar, Itaú, grandes grupos de varejo, área financeira, complementam a sua oferta de ligação, de canal com o usuário final, através de um aplicativo. E aí eles vão procurar os serviços especializados dessas empresas para desenvolver. Agora, digamos, esse chamado aplicativo de prateleira, Diego, quais são, digamos, os grupos que hoje tem mais espaço? Você tem os games, você tem aqueles de produtividade, você tem esses de táxi e tudo mais. Quais são aqueles que têm mais demanda hoje?
Os que têm mais demanda são os que parecem mais com uma ferramenta que vai servir para alguma coisa, porque provavelmente você vai passar também mais tempo com ele instalado e em uso no seu telefone. Às vezes um entretenimento, alguma coisa não tão importante, você vai brincar um tempo, vai desinstalar. Então eu diria que até pela esperteza, digamos, dos empreendedores verem que boa parte do PIB brasileiro está relacionado a serviços, então fazer aplicativos que seriam um complemento para serviços, uma automatização de serviço, seja de pedir táxi ou de pedir comida em casa, é uma forte tendência. Muitas vezes é um nicho, mas pelo menos é um caminho para firmar o pé mesmo. Agora deixa eu entender uma coisa. Outro dia, um desses serviços de táxi, que são excelentes aí, eu perguntei para o taxista o que ele ganha, o que ele pagava por isso. Não pagava nada. Ou seja, tá naquele mesmo modelo lá atrás de conquistar clientela para depois, o que eu faço com isso? Isso ainda funciona atualmente? Tem tem uma certa barreira no Brasil que é de comportamento, não de tecnologia e não de regulamentação, que a grande maioria dos smartphones em uso são no sistema Android. E especialmente nessa plataforma, pouca gente usa o cartão de crédito ou alguma outra forma de pagamento. Então, se você cobrar, você não vai ter esse público. Esse é um dos fatores. O outro fator é que, às vezes, a complexidade de você fazer toda a gestão da cobrança pode não tornar viável uma cobrança muito pequena. Então, você deixa de cobrar para algum dia cobrar de outra forma, achar um outro produto. Você quer primeiro ser importante. Quer dizer, apesar do Android dominar, digamos, o mercado, os negócios saem efetivamente através da Apple, né? Do iPhone. Talvez não seja a coisa mais justa de falar, mas há sim uma clara percepção de que o usuário, talvez, da Apple, por ter começado a usar iOS mais cedo, talvez já tenha um hábito maior de consumo do aparelho para fins talvez mais avançados às vezes. É um fato. Às vezes é difícil julgar, mas é um fato. Espera-se que sim. Só um pouquinho, só para mim poder explorar um pouco o seu conhecimento técnico. A Dextra, que tipo de aplicativo que vocês desenvolvem? Os mais variados, Nassif, desde tanto para web como para celular, temos clientes que são desde... mas vocês fazem sempre customizado para clientes? Sempre para cliente. Nunca é um aplicativo que a Dextra oferece para o mercado. Entendi. Então eu tenho clientes que é Força Aérea, até um cliente que é um banco, que é uma seguradora, que é uma startup que... Parte da estratégia dela depende do aplicativo móvel. Então, a gente já fez aplicativos de encontros, como o Tinder, aplicativos que monitoram a saúde de diabéticos, aplicativos de força de campo para empresas que querem complementar a oferta. E um número interessante, em cima do que o Marcos falou no começo, por dia, só no Google Play, que é o mercado do Android, entram 1.300 aplicativos novos. Novos. Então a dificuldade de gerar negócio em cima desse modelo de lançar um aplicativo é muito difícil. Agora, eu queria entender um segredo aí de um aplicativo que me acompanha em todos os momentos de São Paulo, que é aquele Waze. E aquele aplicativo de trânsito aí que me ensinou quebradas aqui em São Paulo que eu nunca imaginei que fosse. Como é que é a lógica daquele aplicativo? São algoritmos que ele pega os sinais de todo mundo que usa o sistema e trabalha aqueles sinais sem... Essa é a primeira grande sacada. Cada dispositivo também é um sensor. Então, além de ele te exibir o seu caminho, ele usa a sua velocidade média, o traçado que você faz, para guardar numa grande base de dados e depois oferecer isso para montar as novas rotas das outras pessoas. Além disso, em tempo real, cada pessoa pode alimentar o sistema, dizendo que teve um acidente, que o trânsito está lento, coisas como essa. Ou se você usa ele só para navegar sem uma rota, você está ensinando dados sobre ruas que antes ele não conhecia. Isso tem um algoritmo muito complexo, com uma base de dados... Então, para entender, eu vou em cidade do interior, coloco esse, está o mapa da cidade. Quer dizer, o que ele pega, digamos, de informação, fora aquelas dadas pelos seus usuários, qual é a informação básica que ele pega? É a planta da cidade? É a base de mapas do Google. Ah, tá. Ele usa em cima da base de dados, da base de mapas do Google e
provavelmente onde ele não tem dados, ele supõe que não existe trânsito. Então ele deve ter ele faz algumas assunções sobre essas cidades menores. À medida que é trafegado e ele consegue colher essas informações, ele vai te dando dicas mais assertivas. Pô, mas os israelenses que fizeram isso também, a cabeça matemática deles é uma coisa inacreditável. Fantástico. Esse é o serviço de utilidade pública hoje, né? Sim. Porque outro dia veio o pessoal do Detran, que também a gente perguntando o que eles forneciam de dados. Aí eles não têm essa quantidade de dados que o próprio Waze tem, sem estar instalado aqui fisicamente. E para mim as possibilidades só estão começando. Você imagina que com o Waze você poderia até regular os semáforos da cidade em tempo real. Porque você consegue ver o volume de tráfego nas vias com um bom grau de certeza. Então isso é um exemplo de como aplicativos móveis pode mudar completamente aí o que vem pela frente. Que coisa. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines, enviada aí pelo portal brasileiras.org. Lembrando que o programa já foi gravado e não será mais possível encaminhar perguntas. Sara. Olha, Nassif, a gente tem aqui a pergunta da Camila Dias, de Curitiba, e ela quer saber como funciona a questão de propriedade intelectual neste meio. Até que ponto a pirataria é negativa e até que ponto pode ser uma maneira interessante de popularizar o produto. Sakamoto. Então, ela segue a mesma linha do desenvolvimento de software. Hoje, o que a gente tem como uma aplicação sobre a propriedade intelectual é em cima do NPI, você vai ali e faz o registro que você fez o desenvolvimento e passa por então, mas processo. o que é patenteável? Porque teve uma época que teve um exagero de patentes aí para tudo quanto é lado. Né? A patente deixou de ser um fator de disseminação de conhecimento para ser um bloqueio à criatividade. Né? Esses exageros de patenteamento já foram amenizados nos Estados Unidos e outros centros? Né? Os Estados Unidos ele tem uma fórmula de patente diferente e o pessoal já tem uma cultura voltada para isso. Um dos grandes problemas aqui no Brasil é que o pessoal não sabe medir exatamente qual é o impacto e qual é a utilidade que você tem ao fazer esse registro. Então, ao não ver o benefício, você acaba não sendo usuário. Então, é a mesma coisa do que você estava falando da rede social. A rede social e a ideia dela de melhorar a qualidade do aplicativo, os algoritmos estão lá. Se você não tiver ninguém utilizando o Waze por perto, ele vai ter o mesmo desempenho de qualquer outro aplicativo para te desenhar a rota. Então, a propriedade intelectual é isso, ela precisa ser mais disseminada e precisa ser modernizada. O nosso modelo ainda é um modelo muito antigo, baseado em propriedade industrial, que era mais o registro de um processo produtivo e tal, que foi adaptado para essa questão aí da propriedade intelectual em cima de software. Certo. Mas a gente não tem isso bem definido. Bom, vamos para o primeiro intervalo em brasileiras.org. Volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org sobre a indústria de aplicativo. Nesse segundo bloco, vamos falar das condições que temos para o desenvolvimento e implementação de aplicativos no Brasil. No ano passado, o Ministério de Ciência e Tecnologia adotou uma lei obrigando os smartphones produzidos no Brasil a terem no mínimo 5 aplicativos brasileiros instalados. Em janeiro desse ano, o número obrigatório saltou para 15 aplicativos. E esse número ainda pode aumentar. Diego, como é que controla isso? Se depende da vontade individual de cada usuário? Essa é uma briga. Tem muita gente que quer desinstalar muita coisa que já vem no seu telefone, no seu smartphone, porque um dos principais motivadores para você ter um smartphone é configurar do jeito que você quer, botar dentro as funções que você quer. Para muitos desenvolvedores, leis assim podem ser uma bênção, porque é a forma de eles estarem no celular de muita gente e é uma distribuição, não deixa de ser. Se isso vai garantir que aqueles aplicativos ali dentro vão realmente ter sucesso ou vão ganhar dinheiro, não significa. Mas o Google Play e a Apple Store, eles têm condições de cumprir essa obrigatoriedade? Eu acho que normalmente isso já vem instalado nos celulares. Do fabricante. Tá. Isso vem do fabricante. Parte inicial. Já vem na configuração inicial. Quando você liga, ele já está lá. O que você pode fazer em alguns casos é remover, em alguns casos você nem consegue remover alguns aplicativos, que me irrita muito quando acontece comigo, mas fica fora do Google Play. Tá. Agora, para entender esse negócio dos aplicativos brasileiros, esse negócio das lojas aí da Apple,
Às vezes eu entro nos Estados Unidos, às vezes falo, não, isso aí tem que ser a loja aqui no Brasil. E tem, digamos, eles têm o controle sobre o que eles vão chamar de novos programas. De que maneira que se dá? Por exemplo, quando você vai para supermercado, eles vendem espaço na gôndola, o fabricante tem que pagar pelo espaço. Na Apple Store, o que define, digamos, você trazer os aplicativos para a primeira página? Tem fatores dentro da loja de aplicativos e tem fatores fora. Dentro, você vai ter que dar um título muito chamativo ou que explique bem o que o aplicativo vai fazer, porque a pessoa tem que bater o olho, né? Vai ter que ter uma imagem bem feita, vai ter que ter aquela explicação bem feita, categorização bem feita. Mas o que leva para a primeira página? É o discernimento do cara da Apple ou é algum sistema de pontuação? Em alguns casos, sim, é tipo uma escolha editorial, sim. Eles gostam daquele, então vai para a primeira página, entra em destaque. Outros casos é o sucesso que vai tendo. Você tem aquele aplicativo que você paga, você tem um aplicativo que vem com publicidade. Quais os modelos que estão sendo mais bem-sucedidos aí? Tem muita gente tentando colocar propaganda dentro dos aplicativos e tem aplicativos ganhando dinheiro com isso. Também tem aplicativos ganhando dinheiro com a remoção da propaganda, ou seja, você baixa o aplicativo, só que você está vendo propaganda. Daí ele fala, se você não quer ver essa propaganda, então pague $1, R$1, às vezes o valor é em dólar, né? Isso também funciona, às vezes é com modelo de assinatura. Se você não tiver um login que já foi liberado por um pagamento, você não vai ter acesso a todas as funcionalidades. Às vezes esses aplicativos funcionam como uma nova loja, acontece lá dentro, aquisição dentro do aplicativo também, né? Tem aqueles que são grátis, mas você tem que pagar por alguma coisa para ter uma vantagem dentro do aplicativo. Em jogos está acontecendo muito isso. Agora tem aplicativos, por exemplo, a Apple, que você pode ir no site direto. A Apple, de alguma maneira, estabelece alguma forma de dificuldade para concentrar tudo na loja dela, não? Tem alguma forma de abuso aí? Essa é a grande reserva da Apple, né? Ela criou um cercadinho dela, onde o modelo de negócio depende fundamentalmente disso. O que ela dá em troca é uma facilidade muito grande para se transacionar, principalmente financeiramente, dentro da Apple Store. Agora, os percentuais são muito elevados, né? 30%. 70-30. 30% é a comissão da Apple pela venda de qualquer aplicativo. E o cara tem a perspectiva de vender para o mundo inteiro ou de não vender nada também? Sim. E nesses números que eu falei de 1.300 aplicativos por dia, se bem que isso é do Google Play, mas deve ser semelhante na Apple. A chance de você ser bem sucedido é estatisticamente pequena. Por exemplo, nos aplicativos que vocês desenvolvem, que tipo de... Porque a vantagem do aplicativo é você pegar algumas bases, que nem o Waze, você pega a base do Google Maps lá e trabalha em cima dela. Você tem hoje um conjunto de informações financeiras, de indicadores, de tempo disponíveis. O que são hoje, digamos, nessa interação, quais são as principais bases de informação que esses utilitários, esses aplicativos de produtividade utilizam hoje em dia? Acho que hoje, sem dúvida, mapas. Acho que o mercado hoje é o momento dos mapas, né? Georreferenciamento. Então, mesmo para vendas de promoções, eu vou procurar um imóvel no celular, eu tenho na minha região aqui quais são as ofertas existentes. Está surgindo algumas outras coisas bem interessantes e pouco óbvias. Por exemplo, o seu celular, o seu smartphone, ele tem um código único dele, que é o código de rede. Tá? Então, quando você entra no mercado, numa loja, num shopping, o seu celular continua emitindo esse sinal, com esse código. E um shopping, por exemplo, pode rastrear o seu movimento dentro dele, sem saber que você é o Luiz Nassif, mas sabendo que você é um cliente único. Tá. E ele consegue ver quantas pessoas entram num shopping num determinado dia, numa determinada hora, ou na loja, ou o que passa, o caminho que ela faz dentro da loja. Então, o Waze, quando eu tenho alguns trajetos que eu faço, às vezes quando eu saio daqui, o Waze vem e fala, você quer ir para tal lugar? Mas é um xereta, né? Agora, essa questão da privacidade, por exemplo, de que maneira... Porque você tem um conjunto de hábitos que fazem parte do campo da privacidade aí. Exato. Essas leis que surgiram recentemente, elas garantem essa privacidade? Por exemplo, eu estava... Até um congresso que teve aqui desses aplicativos, que contavam a história de uma mocinha que começou a mandar e-mails, estava grávida...
e de repente a caixa postal dela encheu de sugestões para mãe grávida que os pais dela não estavam sabendo, por exemplo. Esse tipo de intromissão, de que maneira que está sendo tratado hoje em dia? E agora o Marco Civil da internet foi o primeiro grande ponto onde você começou a se preocupar com isso. Se isso está pronto e acabado, é muito difícil de dizer, né? As pessoas têm críticas a favor, críticas contras. Para mim, o grande ponto positivo é que começou a se ter realmente uma discussão. Hoje, num evento sobre segurança da informação, o pessoal da CGI, né, lá de Brasília, estava falando, puxa, as coisas aqui, a gente já avisou há muito tempo desses problemas, e só depois que aparece no Fantástico que realmente o pessoal começa a tomar uma decisão efetiva. Às vezes eles falam em tom de brincadeira, mas às vezes isso é realmente o que acontece. De que maneira que se tem um diagnóstico para o Brasil se posicionar nesse mercado aí, Diego? Especificamente sobre games, tem uma dificuldade que já é bastante conhecida de que o brasileiro consome muito game, mas pouco game brasileiro. Então essa indústria no Brasil sempre foi um tanto quanto difícil, a de criação de games no Brasil. Alguns desenvolvedores, criadores independentes de games vêm conseguindo ter um bom negócio, mas são exceções. Tem startups que estão há 5, 6 anos nesse caminho e agora conseguem realmente firmar o pé. Mas eu soube outro dia que o maior sucesso é a galinha pintadinha. Então, esse negócio dos temas de folclore, esses temas infantis, não seria uma baita matéria-prima aí para os games infantis? Temas infantis, sim, porque cada vez mais cedo as crianças, bebês, já começam a mexer nos smartphones e tablets. Temas mais... você até falou folclore, e esse é um ponto interessante. Durante muito tempo, as políticas no Brasil incentivavam games desde que falasse de temas nacionais, Saci Pererê, coisa assim. Mas isso não vai muito longe. Não, tem que ser uma possibilidade, não uma pessoas. obrigatoriedade. Né? Pois é. Mas você não tem hoje, digamos, nessa parte de games, roteiristas brasileiros que tenham se destacado? Existem alguns cursos e algumas boas práticas, mas ainda esse terreno inicialmente foi mais tentador para pessoas que ainda não estavam bem em outras áreas. Se você está bem em novela, você não quis ir logo fazer aplicativo. Bom, se você não consegue fazer novela logo, tenho que tentar outra coisa, então vou tentar games, aplicativos. Lúcio, em relação a esses aplicativos, o que você sugere em termos de políticas públicas ou mesmo de articulação do setor para melhorar a competitividade dos desenvolvedores brasileiros? Quais as dificuldades que vocês mais encontram aí no dia a dia? Em termos de políticas públicas, acho que uma das coisas, o Pronatec poderia ser útil para formar mais, trazer no currículo esse tipo de disciplina, que o desenvolvedor, mesmo técnico, já chegasse no mercado tendo algum conhecimento disso. O Pronatec, ele é uma bolsa, tem que ter um curso do lado, né? Já tem uma oferta de cursos adequada? Eu não acompanho muito de perto esse mercado, mas aparentemente sim. Mais recente, as empresas de cursos técnicos, elas começaram a colocar uma oferta mais diferenciada. Antigamente, no campo da educação, você tinha cursos de ciência da computação de forma geral. Você dividia isso aí numa caixa muito ampla. E hoje, cursos mais especializados, grupos que estão se focando nessa parte de tecnologia da informação, eles começam a quebrar em várias disciplinas e a parte de games cursos que estão começando a ser separados. Exemplo, quando vocês estão buscando mão de obra especializada, qual que é a capacitação que vocês buscam e que está mais em falta aí? Basicamente a gente busca técnicos ou graduados, independente, não faz muita diferença no final o resultado, mas pessoas muito bem informadas e com potencial. A gente dá mais importância na Dexter a potencial do que a histórico, a experiência. O que são as competências? Você tem o desenvolvedor, você tem a engenharia de arquitetura, o que são as especialidades desse linguagem, mercado? Capacidade de trabalhar com linguagens, conhecimento, atualização em termos dos recursos que existem para desenvolvimento, conhecer, por exemplo, usar recursos de nuvem, saber lidar com interfaces gráficas, que para dispositivos móveis é uma coisa fundamental, ou seja, é impossível pensar no aplicativo móvel sem feio, né, com uma aplicação feia. E assim, o próprio interesse da pessoa em buscar coisas novas, frameworks novos de desenvolvimento. Você falou do HTML5, você tem a Adobe que tem
digamos assim, tinha as melhores tecnologias aí para essa parte de apresentação e tudo. Parece que tem um conflito com a Apple. Com a Apple, foi Como é que fica essa questão da linguagem que vai preponderar? Foi um conflito histórico, né? A parte de animação que existia na web tradicional sempre foi muito baseada no Flash. Tá? Que todo mundo já usou algum site com Flash. A Apple, ela proibiu, na plataforma, no iOS, o Flash não executava simplesmente. Então, isso foi uma das técnicas aí que a Apple usou para controlar esse mercado melhor. Porque o Flash daria um grau de animação para páginas web que você poderia usar sem usar a Apple Store e sair do cercado da Apple. Então, foi muito sábio em termos de negócio por parte da Apple. Mas a Adobe também, nesse mercado, ela deixou de ser um player tão relevante. Ah, deixou de ser? Deixou. Porque se fala no mercado de smartphone e de tablet. Exatamente. Hoje, o que eu uso, por exemplo, como usuário da Adobe, é um leitor de PDF. Só isso? Só isso. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa já foi gravado e as perguntas remetidas pelo portal brasilianas.org. Sara. Bom, a gente tem uma pergunta do Roberto Pereira, de Vianópolis, em Goiás. E ele quer saber por que as empresas brasileiras necessitam da ajuda do MCTI ou do governo para criar mecanismos que impulsionem o setor e que características diversas nossa indústria de aplicativos e games possui para não conseguir avançar no mercado interno. Sakamoto. Não diria que é uma necessidade. O que a gente percebe é que as indústrias brasileiras, elas têm uma característica muito individualista. As indústrias brasileiras do segmento de tecnologia. A gente estava discutindo, toda vez que você tem as oportunidades de conversar com o governo, em geral são medidas de redução de custos ligados à parte fiscal. Tá? E aí a gente começa a sentir uma falta de uma estratégia mais geral para a solução dos problemas. Esse Brasil maior, inova, isso aí representou avanços? Não? Sim. Com certeza. Como empresário, eu acho que ajudou muito, tá? Porque o peso da mão de obra é uma das coisas mais custosas numa empresa de TI. E mudando a forma de tributação disso, sem dúvida, trouxe benefício. E levou a uma formalização maior desse mercado, que é benéfico para todo mundo compete nas mesmas regras. Tá? Agora, vocês conseguem também trabalhar terceirizados para grupos estrangeiros? Hoje, pela condição de câmbio, é mais difícil. A gente já fez vários projetos para fora, a gente fez projetos móveis para a Europa, para os Estados Unidos, mas hoje o câmbio é muito desfavorável. Quando a gente compara a situação do Brasil com Índia, com países do leste europeu, a competição fica mais difícil ainda. E qual o câmbio que seria adequado de equilíbrio aí? Essa é uma pergunta acima de 3. Olha, acima de 3? Acima de 3. A gente teve uma experiência no ano passado de fazer uma comparação América Latina. Não foi na parte de câmbio, mas foi na parte do custo da mão de obra. E a gente chegou numa constatação que a gente é pouco competitivo. Quando você trabalha no mercado interno, todo mundo está sujeito às mesmas regras. Isso. Então, tudo bem, o custo do seu aplicativo vai ser igual. Mas a gente teve notícias de que, comparando o Chile, o custo do trabalhador no mesmo nível, do programador, Argentina e Brasil, o Brasil fica em um distante terceiro lugar. Tá? Isso aí é dado concreto mesmo. Se for o câmbio que deveria fazer a equiparação não faz. Né? O câmbio e a carga fiscal. Se você for fazer um composto disso aí, a gente normalizou tudo para dólar, e você tinha ali, em cima de um salário base 100, um custo de 129, 130 no Chile, 160 na Argentina e quase 200 no Brasil. Vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org sobre a indústria de aplicativos no Brasil. Nesse terceiro bloco, vamos avaliar como as empresas nacionais podem se preparar para crescer no mercado exterior. A gente está falando de políticas públicas, que pode ajudar o país. Eu queria que o Dôcio contasse um pouquinho o que pode ser feito com o mercado que está, de qualquer forma, explodindo aí. Né? Como política pública, eu acredito que iniciativas pontuais têm uma amplitude limitada e tem um mercado
naturalmente muito grande. Tem números que falam de mais de 100 milhões de smartphones no Brasil. Ou seja, naturalmente isso vai, em algum momento, criar uma liga e gerar um mercado muito grande. Ou seja, não acho que precisa de grandes incentivos. O que o governo poderia fazer, acho, é tornar o processo todo menos burocrático, desde a abertura da empresa de uma startup até todo o sistema tributário, o sistema trabalhista, sem necessariamente reduzir a alíquota. Estou falando só de ser mais simples o processo todo. O Diego estava falando aqui no intervalo de um programa que é o Startups. O programa Startup Brasil foi proposto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação há cerca de 2 anos. Já teve 3 turmas de startups selecionadas para receberem... Os empreendedores recebem uma bolsa, como se fosse uma bolsa de pesquisa, e é para se manterem focados no desenvolvimento da startup, desde que participem também de um programa de aceleração de uma das aceleradoras vinculadas no Brasil. São 9. algumas, já são 12 agora. Subiram. Elas estão desde o Rio Grande do Sul até vários estados Conta um pouquinho nordestinos. essa estrutura de aceleradoras aí. Elas têm quantas empresas sendo apoiadas por elas hoje? Qual é a abrangência? Eu acho que as aceleradoras costumam ter, em cada turma, cerca de 10 startups que eles conseguem selecionar para trabalhar junto e talvez lembre um pouco um tradicional processo de incubação, só que tem a tônica de fazer com que não apenas se criem produtos, mas que se venda esses produtos rápido. Então o termômetro sempre vai estar no mercado. Se não vender logo, tem algum problema, talvez tenha que ajustar, fazer uma coisa com que para as pessoas realmente gostarem e consumirem esse sistema. E essas incubadoras têm analistas preparados para fazer essas aceleradoras sempre têm uma equipe própria e, no geral, elas são formadas por ex-empreendedores ou empreendedores experientes e alguns profissionais técnicos e também uma rede de mentores que às vezes chega a mais de 100 pessoas da indústria que, dependendo do aplicativo ou do serviço que a startup vai construir, então chama alguém da área X, da área Y com experiência para auxiliar. E viu-se, por exemplo, no Vale do Silício, em outras regiões dos Estados Unidos, onde o desenvolvimento de negócios inovadores deu mais certo, digamos assim, vai mais forte, que aceleradoras são uma etapa muito importante porque formam redes, formam ambientes de inovação e acabam sendo o elo entre o empreendedor e aquele investidor mais parrudo que vem depois. Tá, agora só para... Eu tenho notícias aí, por exemplo, você pega aquele polo lá de Pernambuco, de Recife, lá o... Como é que chama? Porto Digital. César. Porto Digital, o César lá, né? Eu tenho notícias lá de Manaus ou de outros lugares, de desenvolvedores com bom potencial que foram capturados, digamos, aí pela Microsoft e por outros. Como é que é essa questão da retenção dessa mão de obra especializada no país? Ainda há, tem muito avanço, digamos, das multinacionais para conseguir esses talentos, não? Tem. Um dos pontos, que acho que o Luiz também deve sofrer isso como desenvolvedor, a nossa mão de obra, ela tem uma formação extremamente eclética. Ela vem de várias correntes diferentes. Diferente de uma profissão como é a engenharia, a medicina, onde você tem um órgão regulador de classe, a parte de desenvolvedor ela é igual ao jornalismo. Ela foi feita, tem muita gente que tem muita experiência de vida, sabe programar muito, mas não fez um curso formal. Tá. Então você tem várias classes, tem vários níveis de desenvolvedores e as empresas se aproveitam da própria formação desse pessoal. É um pessoal que às vezes é um pouco imediatista. Você não tem uma progressão já estabelecida. Muita criatividade e pouca disciplina, é isso? O comprometimento, às vezes, do pessoal é muito mais em eu vou trabalhar pela melhor oferta, visando a capacitação. Mas isso, a informalização levava muito a essa falta de... Mas a minha visão, assim, como empresário, é que já mudou bastante. Melhorou, a gente não vê muito a concorrência por exterior como uma ameaça. Eu acho que o mercado, com a internet, com globalização de uma maneira geral, a gente consegue repetir aqui no Brasil práticas e técnicas que estão acontecendo no Vale do Silício hoje. Então, a gente tem um ambiente de trabalho muito desafiador, muito moderno. Só para entender, você tem o trabalho distribuído aí, que é mais prático, é mais econômico e tudo.
estou repetindo aí algo que existe no jornalismo. Mas você tem também, quando você junta todo mundo, dependendo da maneira como você junta, você tem um estímulo aí à discussão e à inovação muito grande. Qual que é o melhor ambiente para o desenvolvedor criativo? Um ambiente inovador, com discussão, um ambiente aberto. Trabalhando no local. No local. Na Dextra, por exemplo, uma parte fundamental da nossa cultura é a abertura para a discussão e 100% das pessoas trabalham no local. Acho que a interação entre as pessoas é que vai gerar ideias, mesmo que seja no café, não necessariamente numa sala de reunião. Tá? Mas o trabalho remoto acontece de uma maneira excepcional. Quando eu tenho algum problema, eu tenho que ficar em casa, mas as ideias surgem do trabalho em grupo. Tá. Agora, só o seguinte, quer dizer, toda essa interação de bancos de dados, tudo depende das chamadas linhas telefônicas. Uhum. E como é que essa coisa horrorosa que a gente convive aí diariamente, isso aí não é um custo Brasil excessivo também? Sem dúvida é. Se for ver a velocidade das linhas, dos links de internet no Brasil, são baixíssimos comparados com outros países. Tá? E relativamente caros. Que, de certa maneira, a gente aprendeu, se acostumou a conviver com isso, né? Mas, de fato, isso limita... Mas de que maneira? Fazendo aplicativos mais leves? Fazendo aplicativos mais leves é uma delas, usando aplicativos em nuvem, a própria arquitetura do aplicativo, onde você consegue diminuir o tráfego entre o celular, entre o smartphone e a central, é uma das maneiras de tornar isso mais ágil. Agora, deixa eu entender um pouquinho. A questão das compras públicas. Por exemplo, o Ministério da Educação, ele tem alguns programas aí, desafios aí para aplicativos que atendam determinados públicos. Isso aí tem havido uma interação grande? A saúde, por exemplo, deve ter demandas, a questão de mobilidade urbana tem. Esses softwares, esses aplicativos voltados aí a políticas sociais e públicas, eles têm tido uma demanda grande? Eu tenho acompanhado esse mercado e tem um edital novo que saiu agora no mês de agosto passado, chamado Inovaps, tá? Que é um edital para escolher 100 aplicativos com utilidade pública, que eu acho uma ideia muito interessante socialmente, onde você consegue estimular, dando um prêmio, 80, 100 mil reais, não me lembro exatamente, para os aplicativos selecionados. De certa maneira, pode ser uma pessoa que desenvolva isso, uma pequena empresa ou uma grande empresa que faça algo mais com apelo de utilidade pública. Quer dizer, hoje em dia, quer dizer, tecnicamente é possível você fazer o acompanhamento de todas as obras públicas, basta colocar aquele sisteminha de identificação. É possível você monitorar todos os postes da cidade. Qual é o setor, qual é o estado, município ou ministério que mais tem avançado nisso? Eu não conheço essa estatística. Agora, eu não sei se as esferas de governo estão dispostas a receber essas informações e trabalhar com isso. Porque, sem dúvida, cada buraco na rua poderia ser mapeado, georreferenciado e mandado para alguém tapar esse buraco. E assim para qualquer outra coisa do nosso dia a dia como cidadão. Agora, o outro lado, o poder público tem que estar disposto a trabalhar com essa informação. Mas você não sente isso em nenhuma instância de governo? Não, eu pessoalmente não. A gente sente, existe um movimento agora, com essa questão de responsabilidade, até da lei de responsabilidade, eu sinto os municípios muito dispostos a trabalhar naquele conceito de cidade inteligente. Tá. E dentro desse conceito, essa parte de integração de aplicativos e software, ela vem ganhando força. A LAI foi um exemplo onde você tinha abertura lá de bancos de dados, que às vezes a esfera federal tinha mais dados sobre o município do que o próprio município. E a possibilidade de você ter acesso e começar a trabalhar de forma integrada para gerar uma política melhor, usar a questão do georreferenciamento que você mencionou. Só uma dúvida aí que eu fiquei. Está começando a crescer. Com esse negócio do Google Maps também acabou. As empresas de georreferenciamento dançaram. Mudou completamente esse mercado. Que coisa, hein? Já tem uma nova leva aí que é o OpenStreetMap, ou seja, que é quase como uma versão open source do Google Maps. Que coisa, essa mudança não acaba. Que loucura. Outro dia eu consegui, já faz algum tempo, ver a casa que eu nasci lá. Não, é impressionante mesmo. Agora, esse plano Inovaps aí, que áreas efetivas que eles contemplam? Já tem uma seleção? Saúde, segurança, educação, mobilidade urbana, temas que abranjam aí toda a sociedade. Agora, deixa eu dizer uma coisa, Diego. Hoje, com o celular, você tem rádio, você tem 500 coisas. O tempo, você tem bússola, você tem... O que mais que está vindo por aí? Vai poder tirar temperatura, pressão?
Existem aplicativos que fazem exame de vista para saber como é que está a sua visão. Tem aplicativos financeiros que transformam o seu telefone numa carteira. Então, eu não sei nem imaginar até que ponto pode chegar, mas o fato é que ele é quase tão potente quanto talvez até mais potente do que alguns notebooks e tablets, e tem muito mais funcionalidades e capacidade de processamento. Só para entender uma coisa, a gente tinha o código de barra usual, agora você tem aquele quadradinho lá. Qual a diferença aí tecnológica dos dois aí? A diferença tecnológica é que você não precisa mais de um meio físico como o leitor de código de barra. Então, código de barra precisa de um meio físico? Você precisa do leitor que tem um raio de ação limitado. No caso das etiquetas de RFID, isso aí depende da construção de uma arquitetura de antenas, e isso permite que você faça as movimentações e as aferições sem ter que ir de código em código lendo. Por exemplo, se eu tiver uma pilha de equipamentos, muitas vezes os códigos estão obstruídos. Aí eu tenho que mecanicamente liberar esse espaço para ter acesso. É o acesso físico. Agora, essa mesma pilha dentro de uma área varrida por um RF, eu já pego e já faço a leitura disso. O empecilho é custo. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Quiles. Bom, o Fábio Gonçalves, da cidade do Rio de Janeiro, ele quer saber o que o pequeno empresário dessa área deve fazer para não ser uma espécie de popstar do momento, no sentido de garantir a sobrevivência do seu produto pelo maior tempo possível, indo uma vida útil além do viral. Diego. Muitas vezes o aplicativo pega um tema do momento, uma questão que está em voga na internet, e aquilo coloca realmente o empreendedor ou o desenvolvedor em evidência. Ele tem que saber o que fazer com isso, porque muitas vezes não dá dinheiro automaticamente, mas como já foi falado, várias empresas buscam contratar alguém que demonstre criatividade e capacidade de execução, então nada melhor do que você fazer alguma coisa do que só ficar lendo ou fazendo curso, não é? Vejo assim, ele tem que saber aproveitar isso. Acho que cada vez mais esses 15 minutos de fama vão acontecer. A maneira de perpetuar, sustentar isso por mais tempo e gerar receita para a empresa dele é tentar entender o mercado, o usuário e oferecer alguma coisa que tenha valor de fato. Uma outra coisa interessante, acho que num outro momento a gente conversou sobre qual que é a receita para o aplicativo ter sucesso. Pesquisas, existe quase que um consenso nisso, que o marketing é muito mais importante do que a parte técnica. Porque tem tanta opção com qualidade que tem alguma faísca ali que vai fazer o teu aplicativo. O que fez o WhatsApp explodir o Viberdão? Provavelmente teve um tipping point aí no meio que fez ele disparar. Agora eu sinceramente não sei os detalhes. O Viber, eu coloco aqui, ele não consegue ler meu catálogo de telefones aí. Por exemplo, o sucesso de um WhatsApp, por exemplo. Você tem hoje, a Apple tem o sistema dela do iCloud aí, você tem os torpedos aí. O sujeito pegou algo que agora lança, o ICQ entrou para tentar competir também. Por exemplo, o ICQ, o que levou a morrer um aplicativo que nem o ICQ, que tinha toda aquela... Eu acho que a gente é movido à novidade. E com relação a jovens e adolescentes, eles gostam, às vezes, de estar num ambiente onde não necessariamente vão encontrar seus pais. Então tem um pouco isso. O Twitter, o Facebook era uma rede social. No Twitter. O Facebook era uma rede também de adolescentes, mas já não é a maior população lá, porque não querem que a sua mãe fique o tempo inteiro, filho, para de compartilhar essa foto. Você não estava na aula. Eu descobri que o Messenger ia Então vão para uma outra rede. Vão para outra rede. Dependendo tem gente que fala ainda tribo, né? Se você é do meio musical, talvez você tenha um aplicativo que essa turma gosta de usar mais. Ou se é da moda, ou se é dos quadrinhos, do futebol. Só para entender, o Facebook, quando ele surgiu, tinha vários aplicativos. O Facebook é uma plataforma de linguagem também? Ou a linguagem lá, que nem, por exemplo, o Facebook foi feito inicialmente em PHP e hoje ele oferece uma série de APIs, que são pedaços de código para você conversar com a plataforma do Facebook. Mas ele não é uma linguagem em si, não. Ele acaba sendo o tipo de aplicação que é ao mesmo tempo um lugar onde todo mundo vai usar, mas ele também é uma pecinha que habilita outros aplicativos, outros serviços. Quando a gente falou antes sobre quais bases são muito utilizadas hoje,
Acho que valeria a gente citar também as bases de contatos, porque quando você usa um aplicativo e faz o login com o Facebook, ou com o Google Plus, ou com o LinkedIn, que é uma rede profissional, você está trazendo para aquele aplicativo toda a sua rede de contatos que você já tem lá. Então, é uma base de dados, é uma rede de contatos. Agora, isso faz com que aí um chame o outro, que chama o outro, chama o outro. Agora, para os pais, o melhor aplicativo, me contaram outro dia, uma mãe que sugeriu, um aplicativo que está no celular do filho. Ah, sim. Se liga para o filho, ele não atende, bloqueia o celular até que ele retorne. Isso foi uma mãe que sabia de programação nos Estados Unidos, ela fez exatamente isso, que o filho, sabendo que era a mãe ligando, ela simplesmente ignorava. E ela então colocou esse aplicativo, ele faz, se ele não atender, realmente ele bloqueia e ele só libera a chamada para o retorno da chamada feita. Boa. Bom, o programa Brasileiros.org sobre a indústria de aplicativos termina por aqui. Peço desculpa aos jovens aqui pelo fato de eles ensinarem segredos aí para os pais controlarem vocês. Né? Eu agradeço a participação do diretor-presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de São Paulo, Marcos Sakamoto, do diretor da Startupi, o Diego Remos, e do diretor de negócios da Dextra Sistemas, o Luiz Dosso. E também a colaboração da jornalista Sara Kines e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos pelo portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite.